A uva Syrah é uma uva que é amplamente conhecida, aí, o pessoal gosta muito, e eu acho uma coisa, a Syrah ela tem uma particularidade que é uma coisa muito legal, que você pega um Syrah, por exemplo, do Brasil, ele tem, claro, tem aquelas características da uva Syrah, mas ela tem uma característica forte do terroir. E aí você pega um Syrah, por exemplo, da Itália, ele mantém algumas características, mas ele muda bastante. Você percebe que é Syrah, mas você vê, dá pra ver bem a mudança do terroir. E a Syrah, ela é cultivada no mundo inteiro, então é legal, dá pra ver essas diferenças aí. E na Austrália, a Austrália é o país que ficou consagrado pela Syrah, né? E lá eles chamam de Shiraz. Está escrito aqui, então, então eu trouxe aqui hoje, obviamente, um Syrah ou Shiraz da Austrália, que é o Mitchelton. Tá aqui, Mitchelton Print Syrah, tá aqui o rótulo, dá pra ver. O rótulo bonito, eu gostei, eu acho legal esses rótulos meio preto e branco, assim, são legais, ele remete a uma coisa mais retrô, mas ao mesmo tempo uma coisa moderna, acho bem bacana. Garrafa pesadona aí, dá pra ver que é um vinho que a gente tem que tomar, tem que prestar atenção nele. Com certeza ele deve ser uma porrada, porque os vinhos australianos, principalmente os feitos com a Shiraz, eles são bem fortes, bem concentrados, é uma coisa assim que muita pimenta, uma coisa bem legal e que não tem como não marcar, né? Uma coisa interessante. Mas vamos provar o vinho então, vamos ver. Esse vinho, ele eu esqueci de colocar lá a safra dele, porra. Esse vinho é 2004, já deve ter uma certa evolução aí, vamos ver. Bom, na taça dá pra ver que ele tem uma certa evolução, mas não muita coisa. Isso é um pouco característico dos bons, não só dos bons Syrahs, mas dos Syrahs que tem lá da Austrália. Alguns deles têm uma capacidade de guarda grande, então esse 2004 dá pra gente guardar mais tempo ainda. Mas vamos ver no nariz então como é que tá esse vinho. Acho que a gente tem um problema aqui. Esse vinho, infelizmente, ele tá... Esse vinho tá buchonê. É uma pena, mas a gente pega o vinho, a ideia de provar aqui é realmente abrir o vinho e provar, então eu não quero provar ele antes para não sentir aí o que tá acontecendo e não fazer a minha cabeça antes, mas dei um azar aqui. Esse vinho com certeza tá buchonê, tá um cheiro de pano molhado, que é o característico aí do buchonê. E eu acho que, nossa, com certeza esse vinho tá buchonê, tá estragado. Eu já estava um pouco preocupado com a rolha, ela vazou um pouquinho, tá aqui, acho que dá pra ver a rolha aí, ela tinha vazado um pouquinho, mas eu achei que ia estar bem. Então deixa eu contar um pouquinho, esse vinho realmente não vai dar pra beber, é uma pena, mas que eu estava até curioso de conhecer esse vinho, mas assim, deixa eu explicar então um pouco, vamos aproveitar esse vídeo aí pra gente falar um pouco do buchonê. Porque isso é uma coisa que às vezes preocupa, né? Principalmente eu converso às vezes com o pessoal de restaurante, eles falam, pô, mas vem o cara aqui e ele abriu uma garrafa, sentiu ali um pouquinho, bebeu um golinho, não gostou do vinho e quer devolver. Pode isso? Na verdade não pode, gente. Eu acho que isso é interessante até a gente discutir, essa questão de quando a gente pode devolver o vinho no restaurante. Essa é uma situação em que a gente pode devolver, quando o vinho está buchonê, o vinho está estragado. E aí você tem que chamar o sommelier, o maître ou a pessoa responsável pelos vinhos, pedir para ele sentir o aroma, ele vai entender, ele vai perceber claramente que o vinho não tá legal e ele vai devolver e vai trocar a garrafa para você. Se você comprou um vinho, não gostou dele, você escolheu lá na carta e por acaso deu azar e não gostou e o vinho tá bom, você vai ter que ficar com aquele vinho, ou então você pode até pedir uma outra garrafa, mas não é correto que você devolva o vinho e o restaurante arque com esse prejuízo. E é importantíssimo dizer também o seguinte, eu até hoje não tinha provado nenhum vinho da Mitchelton, já ouvi falar muito bem dos caras. Essa questão de buchonê, essa questão de vinho estragado, isso pode acontecer com qualquer um e acontece com todo mundo. Eu costumo dizer que eu tenho sorte, eu peguei pouquíssimas garrafas que estão estragadas até hoje. Não quer dizer que este vinho seja ruim, não quer dizer que esse vinho, todos os vinhos estejam estragados, e para comprovar isso, para provar isso, eu vou trazer uma outra garrafa. A gente vai usar esse vídeo como um vídeo para falar do buchonê, e não vamos falar do Mitchelton. Eu vou virar o rótulo aqui, não tem mais Mitchelton aqui, não tem mais a lousa, não estamos mais falando de Mitchelton, estamos falando só de buchonê. Então é legal para a gente entender, quando você pegar um vinho,
abriu o vinho, sentiu aquele cheiro, não tem como você não reconhecer. Você pode até falar, mas eu não conheço muito bem aroma e tal. Pano molhado. Se quiser treinar, pega, molha um pano, guarda ele um pouquinho, deixa ele de um dia para o outro lá na tua casa, no teu tanque, depois você vai sentir o cheiro, você vai ver que é isso. Não tem como você não saber. Se tiver esse cheiro, tá estragado o vinho, não é problema do produtor, não é problema do lote, não é problema nada disso. Isso pode acontecer, pode ter sido no engarrafamento, é uma em, sei lá quanto, 1%, 2% de toda a produção do vinho. Às vezes você é premiado, se você estiver no restaurante você pode trocar. Tem algumas importadoras que até trocam, se você tampar, levar lá para o cara, ele vai poder ver e vai trocar para você. Então, ficamos hoje falando sobre Bouchonnet e voltamos em breve falando sobre o vinho australiano. Tchau!